Boa tarde, conselheiros, colegas. Vamos dar início à sessão de número 40 de 2025 da AGERGS, do Conselho Superior da Agência. Inicio cumprimentando o conselheiro Porce, conselheiro Marcelo, diretor-geral Carlos Alvim, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani. Também cumprimento os colegas que estão presentes aqui, os diretores de energia, de regulação econômica, diretor adjunto, e faço uma saudação especial para o nosso ouvidor, Dr. Luiz Henrique Viana, que iniciou então na agência. Seja muito bem-vindo. É uma função muito importante, nova na agência, né? Já temos em outras agências reguladoras federais. Na AGERGS, então, é uma novidade, e seja muito bem-vindo. Bem, também cumprimento os que nos assistem pela via online. Passamos, então, à aprovação da minuta da ata número 37 de 2025. Podemos aprovar, colegas? Sim? Aprovada a ata 37 de 2025. Vamos, então, à matéria. Nossa matéria de número... Era essa a proposição, conselheiro? Não, agora o processo. Processo 1403, isso? Isso, votamos a matéria. E depois E depois passamos para o 5.1. Tá, Tem combinado. matéria deliberativa, tem matéria nos assuntos gerais, aí já resolvemos as questões. Certo. Então vamos ao nosso processo, nosso processo de hoje aqui, a matéria, que é o processo 1403-390025-6, que trata do recurso da F. Andrés e Companhia Limitada ao auto de infração número 16 de 2025. O relator é o conselheiro Lucas Furo e o revisor é o conselheiro Ricardo Giuliani Neto. Por favor, conselheiro. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos a todos os colegas conselheiros, aos diretores da casa, todos que nos escutam, e em especial ao nosso novo ouvidor, Luiz Henrique Viana. Desejo boas-vindas, né? Um prazer tê-lo conosco. Então, irei fazer a leitura. Então, processo número 001403-3900-26, dígito 6. Do relatório. Trata o presente expediente de recurso ao auto de infração número 016-2025, emitido em 18 de julho de 2025 pela Diretoria de Transportes e Mobilidade, DTM, desta agência, para a concessionária F. Andrés e Companhia Limitada, em decorrência de fiscalização realizada pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, CELT. A fiscalização identificou o descumprimento por parte da empresa F. Andrés e Companhia das determinações contidas no artigo 6º e 7º da Portaria Conjunta entre a CELT e a AGERGS, número 2, de 28 de fevereiro de 2025, no contexto da prestação do serviço público de transporte hidroviário entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte. Conforme constam os autos do processo PROA, número 25.1800.000065, dígito 2, foi lavrado o termo de notificação 3/2025, DH-CELT, em decorrência do não encaminhamento do boletim descritivo da apuração dos custos de operação, acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios, bem como demonstrativo da contagem diária de fluxo classificado travessia, ambos referentes ao mês de abril de 2025. Não houve manifestação da autuada no prazo de 5 dias úteis a contar do seu recebimento sobre o termo de notificação supracitado e seus anexos. O processo foi encaminhado à Procuradoria Setorial junto à CELT, que concluiu pela possibilidade de remessa do feito à AGERGS, recomendando a instauração de processo administrativo sancionador. A Procuradoria também destacou que todas as etapas previstas na regulamentação foram devidamente observadas, com garantia do contraditório e da ampla defesa, ainda que a concessionária tenha optado por não exercer seu direito de manifestação. A Diretoria-Geral da AGERGS encaminhou o processo para análise e manifestação da PSE e da DTM, quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo sancionador. Por meio do memorando PSE número 110/2025, a Procuradoria concordou com a recomendação da CELT para a instauração de processo administrativo sancionador, não vislumbrando óbice para a continuidade interna do processo. A decisão do diretor de Transportes e Mobilidade constou na exposição de motivos, trazendo o enquadramento da infração, a penalidade, a dosimetria e o valor correspondente.
Assim, o auto de infração número 16/2025 estabeleceu a penalidade de multa no valor de R$ 5.721,43. A concessionária foi cientificada da decisão por meio do ofício número 121/2025 DTM, de 18 de julho de 2025. A F. Andrés e Companhia apresentou defesa ao auto de infração por meio do documento aqui com o número citado. Em suma, o procurador da empresa argumentou que o artigo 7º da Portaria Conjunta CELT-AGERGS número 2/2025 seria ilegal e que inexistiria a infração. Ademais, relatou problemas administrativos internos decorrentes de falecimento da sócia administradora, acarretando no não envio dos documentos. A DTM analisou o recurso por meio da exposição de motivos, decidindo pela manutenção da aplicação da multa no valor de R$ 5.721,43, considerando que a concessionária não apresentou argumentos com o objetivo de sanar a não conformidade. A F. Andrés e Companhia foi comunicada da decisão por meio do ofício número 129/2025 DTM, de 25 de agosto de 2025. A diretoria-geral encaminhou o processo para deliberação final do Conselho Superior quanto ao recurso da concessionária, nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa número 32/2016. A PSE se manifestou sobre o recurso através da informação PSE número 166, a qual foi acolhida pelo coordenador da PSE. A PSE se manifestou favoravelmente quanto à presença dos pressupostos recursais, legitimidade, interesse processual e tempestividade, razão pela qual deve ser conhecido. Quanto ao mérito das questões apresentadas pela concessionária, opinou pelo não acolhimento nos termos da fundamentação exposta na referida informação. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro. Nós temos aqui, para sustentação oral, o doutor Everson Bizzi, da F. Andrés, e quero cumprimentar também o nosso colega da CELT, Ricardo Leiria, desculpe. Bem-vindo, Ricardo. Muito bom tê-lo aqui. Então, passamos a palavra para o doutor Everson. Não sei se nos escuta. Doutor Everson? Tem ali. Tá, ele está presente, vamos ver a entrada dele no... Por favor, ligue o microfone. Já está habilitado para a entrada. Tá ali. Boa tarde. O seu áudio. Não estamos ouvindo. Não. Não. Vamos aguardar 5 minutinhos. Sim. Não lhe escutamos, doutor Everson. O microfone está... Está no mudo o microfone, doutor Everson. Agora não está no mudo, mas também não lhe escutamos. Alô, está me ouvindo Agora agora? Sim, agora sim. Por favor, o senhor tem 10 minutos. Não, eu vou ser bem breve. Assim, nós temos primeiro, de começo, tá? Eu vinha fornecendo todos os dados que me eram questionados, só que ontem eu falei com o advogado e a gente vai mudar o nosso posicionamento. A gente não reconhece mais a AGERGS como agência reguladora do nosso serviço, porque simplesmente eu não sou um concessionário, porque nunca não. Já nos foi no passado, nos dado a concessão. Hoje, nós não temos concessão nenhuma, nem em caráter precário, nem em caráter
temporário, em caráter nenhum. Basicamente, hoje nós só temos obrigações, nós não temos direito nenhum. Em outubro do ano passado, eu fiz alguns questionamentos, uma solicitação, uma espécie, inclusive, de denúncia para essa Secretaria da Presidência. Não aconteceu nada. Então, assim, anterior a isso, nós já tínhamos enviado os fluxos de bastante tempo, inclusive quando foi solicitado em 2024, os fluxos, eu não só mandei de 2023, mandei de 2024, encaminhei e-mail dizendo, olha, vocês, por favor, solicitem da outra empresa também de mais tempo, se vocês querem o fluxo. E a agência deu de ombros para solicitar para minha sugestão, entendeu? Hoje, o que está acontecendo? Hoje a CELT, através dos seus servidores, hoje não, alguns dias eles contrataram uma empresa para fazer uma medição de fluxo, então eu acredito que o fluxo seja importante. Mas assim, de toda forma, o fluxo eu nunca vou negar para essa agência, nem para a CELT, nem para quem quer que seja, inclusive para a Secretaria da Fazenda, porque a nossa empresa cumpre rigorosamente com o pagamento de todos os impostos. Coisa que eu tenho muitas dúvidas que aconteça com a outra empresa, porque, afinal de contas, num desses e-mails que eu enviei com cópia para a Secretaria da Presidência, está incluso faturamento de R$0 em alguns meses. E daí eu lhe pergunto que serviço é esse que tem constância, né, frequência, regularidade, que o faturamento é R$0, é no mínimo muito estranho, sabe? Então, diante de tudo isso e de nós não vermos uma mão de duas vias, né? Basicamente, eu só forneço as informações para essa agência, forneço as informações para a Secretaria de Logística. Muitas vezes falei e expliquei o que acontecia, afinal de contas, a nossa empresa está há 40 anos aqui, então nós conhecemos o serviço melhor que qualquer conselheiro, melhor que a agência, porque nós estamos há mais tempo que o próprio tempo de existência dessa agência, que não acho que não seja importante, mas fato é que nós estamos na ponta da linha e nós sabemos o que acontece aqui. Então, eu usei a minha mãe usou da boa vontade, eu usei da minha boa vontade e a gente sempre forneceu tudo que era necessário. Contudo, a gente não vê um bom andamento dessa agência, não nos ajudam quando é solicitado, fazem questão de ter um caráter persecutório, até diria, visto que eu até mandei os dados estatísticos em alguma vez, mas, sei lá, eu acho que o nosso índice de reclamação é 0,0001% ou algo do tipo, é mínimo, né? Então, a partir de agora, a gente não está vendo mais a agência como órgão regulador que deveria ser, porque o nosso serviço não foi concedido, não existe um documento que diga que a F. Andrés é um poder, ela teve o serviço concedido. E lhes digo, conforme disse para o senhor da CELT, esqueci o nome dele agora, não é o Ricardo Leiria, Reinaldo Gambim, talvez. Eu informei que qualquer um hoje, inclusive os senhores conselheiros e a senhora presidente, pode adquirir uma balsa, um rebocador e sair operando aqui na balsa, aqui na travessia. Qualquer um pode, eu posso. Eu não faço porque eu tenho outras coisas para fazer da minha vida, mas assim, tá uma bagunça, porque não a Secretaria de Logística ou o Estado não fez e vem empurrando a licitação, entendeu? Então, a Secretaria de Logística que conceda o serviço e coloque regras, porque é fácil já pegar quem está aqui e colocar a regra por cima. Eu não assinei documento nenhum, eu não tenho poder concedido, eu não tenho direito. Isso tem toda a cara de ser uma coisa leonina e persecutória.
Então, está dado aí as explicações. Eu espero que essa reunião esteja sendo gravada, porque eu pretendo sim usar, inclusive, essa gravação. Bom, os senhores são avisados, né? Os senhores agora estão cientes do que está acontecendo agora de maneira pública e notória, porque eu já avisei por e-mail, eu já falei com a senhora secretária da presidente, e já falei também com a senhora presidente, que é uma funcionária de carreira, ela está a par do que está acontecendo, e assim, a coisa não anda. Então, nós temos hoje, olha, só para a última coisa para falar, nós temos hoje um operador do sistema que dá cashback, caixinha, propina para os caminhoneiros, entendeu? Para eles escolherem balsa A ou B. Tá nesse nível a coisa. Inclusive, é muito estranho que isso aconteça, mas de toda forma é isso. Eu jamais impedi, e a minha mãe também jamais tentou impedir que a outra empresa operasse, porque a gente sempre entendeu que fosse necessário viagens à noite. Mas, assim, a regra tem que ser para todos, né? Então, eu sugestiono novamente que essa agência, se quer o fluxo, que questione de mais tempo. E sobre os dados relativos aos custos, esses serão informados quando a empresa solicitar para essa ou para qualquer agência, inclusive se for para a ANTAC, aí ela vai informar os custos, como sempre informou em todo o processo de aumento. Antes, quando tinha o poder concedido, hoje o poder não é concedido, não tem um papel que diga quem pode operar e quem não pode, não tem nada. Está uma bagunça plena e completa. É isso. Obrigada pela sua manifestação. Só vou fazer alguns esclarecimentos breves, conselheiro Lucas, antes de passar a palavra para o senhor. Nós conversamos, sim, né, e eu orientei o senhor a mandar por escrito as denúncias. Né? E mandei em outubro. Só um minutinho, que agora o seu tempo já acessou. Hoje recebemos, agora nesta semana, uma denúncia em relação à empresa Progresso. Estamos mandando para a autoridade responsável, que é o poder concedente. Então, nós, sempre que recebemos denúncias que não nos dizem diretamente com as nossas competências regulatórias, nós encaminhamos para as autoridades competentes. Isso Senhora presidente, aquele e-mail foi enviado em outubro. Seu tempo, eu repeti ele. Isso aqui não é uma réplica, não há tempo, não há regimentalmente espaço para isso. O senhor falou e eu estou respondendo também para que fique gravado. Presidente. Só um minutinho, conselheiro, só um minutinho. De ordem, presidente. Não, só um minutinho, deixa eu terminar. Questão de ordem, ela tem precedente. Não, mas eu estou falando, eu estou no meio da minha fala, estou no meio da minha fala e vou continuar. Por favor. Estava falando após o relator, presidente. A senhora não pode replicar a fala. Eu não. Depois dos votos. Conselheiro, eu vou terminar, por favor. Não, que a senhora então, como eu estava falando, as denúncias que foram feitas foram levadas à autoridade competente, que é o poder concedente, exercido pela Secretaria de Logística e Transportes. Então, dito isto, terminei o meu esclarecimento, eu volto a palavra para o conselheiro Lucas Fur. Conselheiro, por favor. Pela ordem, presidente. Só concluiu. Sim, tudo bem. Pode falar. Tá bem. Assim, eu sou muito cioso do regimento, como vejo que a senhora é. Não existe em processo de defesa da parte a interlocução de um daqueles que irá julgar. Nós não precisamos gostar daquilo que nos ouvimos. E como o regimento nos reserva espaço amplo para que coloquemos integralmente as nossas posições, eu entendo, presidente, que a fala do representante da parte, ela deve ser respeitada nesse sentido. Foi respeitada. Deixei ele falar tranquilamente. Não, a senhora deixou falar. O regimento permite a ele que fale, não é pela sua autorização. Não, ele então, é disso que eu no momento, nos 10 minutos que ele tem para falar, ele falou integralmente. Quando ele disse que terminou,
Eu dei o esclarecimento que eu acho necessário, O porque regimento diz, falando à parte, retoma o voto do senhor relator. Concluído o voto do senhor relator, a palavra é dos conselheiros, e nós poderemos falar o que bem entendermos no sentido da apreciação do que está posto em pauta. Ok, Eu conselheiro. estou colocando aqui, até porque muito tempo fui advogado, quando a parte defende, ela defende o que ela achar que deve, Claro. defender com os argumentos que deve Sem defender. dúvida. E nós que temos a função de tomar a decisão, tomaremos no momento oportuno. Por quê? Porque o princípio de paridade de armas, o mínimo que entrega para a parte é a possibilidade de falar nos 10 minutos dela, ponto. Ela não Mas falou? não é pelo fato Ela de falou. ter se referido a ter encaminhado documentos para Vossa Senhoria, que eu não os conheço, que dá o direito. Fosse para mim, que me dá o direito de retorquí-lo em plena sessão. No voto, sim. Aí faça-se os esclarecimentos necessários. Conselheiro. Não é problema nenhum. Tá bem. Vamos passar, então... Sim, seguirei a leitura. Então, da fundamentação. A Agergs atua na área de transporte hidroviário e respectivos terminais de passageiros com fulcro no inciso 6º do artigo 2º da Lei 16.266, de 27 de dezembro de 2024. O artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º da lei estabelece que a Agergs exercerá a competência normativa, decisória, fiscalizadora, sancionadora e consultiva, respeitadas as competências constitucionalmente reservadas a outros órgãos de Estado, devendo observar, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, isonomia no tratamento de delegatários e de usuários, moralidade, imparcialidade, motivação das decisões administrativas, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e transparência. A portaria conjunta CELT-Agergs número 2, de 28 de fevereiro de 2025, dispõe sobre o regramento para a prestação de serviço público de transporte hidroviário intermunicipal de veículos entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte. Dentre as suas disposições constam, artigo 6º, as operadoras deverão permitir e facilitar o exercício da fiscalização pelos servidores representantes da CELT e da Agergs nas embarcações, dependências e demais instalações da operadora, bem como prestar informações de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, jurídica e contábil vinculadas à prestação do serviço de transporte hidroviário de veículos nos prazos que lhes forem assinalados ou previstos em regulamentos. Artigo 7º. As operadoras deverão fornecer à CELT até o 5º dia útil de cada mês o boletim descritivo da apuração dos custos da operação, acompanhado dos documentos comprobatórios e o demonstrativo da contagem diária de fluxo classificado da travessia referentes ao mês imediatamente anterior por meio do endereço eletrônico dhao@celt.rs.gov.br. A fiscalização conduzida pelo poder concedente identificou o não cumprimento de determinações contidas nos artigos 6º e 7º da Portaria Conjunta CELT-Agergs número 2, 2025, resultando na lavratura de termo de notificação. Mesmo notificada, a F. Andrés e companhia manteve-se silente, não apresentando qualquer justificativa ou documentação requerida. Em seu recurso ao auto de infração número 16/2025, a concessionária argumentou que a fiscalização é de responsabilidade exclusiva da Agergs, uma vez que recebe uma taxa de regulação, por isso, restando ilegal o artigo 7º da Portaria Conjunta CELT-Agergs número 2, 2025. Alegou problemas administrativos internos decorrentes do falecimento de sua sócia administradora que teriam resultado no não envio dos documentos solicitados. Ainda defendeu a inexistência da infração, pois a responsabilidade por fiscalizar seria da Agergs. Analisando os autos e acolhendo a manifestação da PSE, não há que se falar de ilegalidade quanto ao artigo 7º da Portaria Conjunta CELT-Agergs número 02/2025. Há legitimidade na fiscalização efetuada, a qual se respalda na normatização vigente, em especial na Resolução Normativa número 32/2016 e na Portaria Conjunta CELT-Agergs número 2/2025, sendo este último instrumento normativo legalmente aplicável e meio pelo qual a agência exerce sua competência fiscalizatória e regulatória. De igual maneira, não merece prosperar a alegação de inexistência de infração,
tendo ocorrido por conta de descumprimento da obrigação da empresa de fornecer os documentos solicitados em desacordo com a portaria conjunta CELT-AGERGS 2/2025, conforme constou na exposição de motivos e no auto de infração, ambos os documentos encaminhados ao autuado. Quanto aos problemas administrativos internos, lamenta-se o ocorrido, pois não se pode aceitar tal fato como justificativa legal, sem evidências de que impossibilitaria o cumprimento das obrigações regulatórias. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela F. Andrés e Companhia Limitada, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 5.721,43, aplicada pela AGERGS, mediante o auto de infração número 16/2025. 2. Oficiar a concessionária da presente decisão para efetuar o respectivo pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa em registro nos cadastros competentes, conforme artigo 27 da Resolução Normativa número 32, de 18 de outubro de 2016. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Lucas. Ao conselheiro revisor. Presidente, primeiro só uma consideração. Eu não quis falar na minha revisão, mas a gente refere o procurador da empresa, né? Quem fala nos autos é a empresa, né? Que nós temos um problema, e isso não é de menor importância, que determinados órgãos não têm muita paixão pelos advogados. Então, às vezes, a gente atribui ao advogado certas coisas que ele exerce por profissão. Portanto, quem fala nos autos é a empresa, nunca é o procurador. O procurador está mandatado para isso. Então, mas, como eu concordo integralmente com o voto, né, do qual revisei, tem uma consideração a fazer o seguinte. Diante da fala da tribuna, que não é tribuna, eu me confesso assim um pouco constrangido com a situação, sabe? Porque em diversas dimensões coisas parecidas têm acontecido. Dito que tudo tende a se resolver. Mas eu me constranjo quando eu recebo na mesa desta agência, que é uma agência grande, uma agência respeitável, de que teria havido uma denúncia de prática de propina. E que até hoje isso eu não tinha o menor conhecimento. Não sabia, fiquei sabendo agora. E a autoridade competente para o exame do tema de propina chama-se polícia. Além dos integrantes da relação contratual, propina é crime. Crime quem investiga é polícia. E nós, como servidores públicos que somos, temos o dever de, ao ter conhecimento de uma situação dessa, determinar as providências necessárias, a lavratura, né, ou se levar a termo isto que é grave, que hoje foi dito aqui, portanto, está lavrado, registrado, o caminho disso é polícia. E o poder concedente, que goste ou não goste o representante da empresa, é o Estado. É o Estado. Não cabe ao concessionário definir quem lhe será concedente ou não. Existem determinadas variáveis legais que se aplicam diante da existência de um contrato de concessão, da não existência de um contrato de concessão. Mas em vista da exploração de um serviço público, de um monopólio próprio como esse, sempre haverá concessão e essa é do Estado, e a regulação operará. Ela vai operar, gostando ou não, com o concessionário, com as falhas do poder concedente e com as falhas desta agência reguladora, que é o que eu vi e é o que li, né, existem. E que se existem falhas, nós não estamos aqui para elevá-las, ao contrário, temos que aprender com elas e fazer com que elas não se repitam. E eu fico um pouquinho também constrangido, porque toda vez que se trabalha com esse transporte sobre a água, a lama que nasce é um negócio fantástico. Um troço merece estudo. Por que não se faz a concessão, a licitação lá em São José do Norte? Interessante isso, né? É muito interessante. E toda vez que a gente trata de uma barca, de um troço, de não sei o que, esse tipo de assunto, ele subjaz. Então, eu acho que a gente tem que aprender com isso. Deu para perceber da fala do representante da empresa, uma fala sincera, uma fala honesta. Eu sou obrigado a me declarar constrangido ao acompanhá-lo, senhor relator. Sim.
e que eu não tinha nenhuma informação sobre esse processo, a não ser a que recebi para revisar. Fora isso, eu não tenho a menor ideia de que isso estivesse acontecendo. Então, pedindo as apologias pela minha incompetência de não poder acompanhar as coisas que aqui acontecem, acompanho integralmente o voto do relator. Conselheiro Porsche, como vota? Vamos para a votação ou teremos discussão, presidente? Podemos, claro, desculpe. Podemos, fica aberto o debate. Certo. Não, eu queria apenas registrar, né, também o meu desconhecimento em relação a essa questão da denúncia, mas também, né, com a devida vênia e a fala do Dr. Everson, né, também deixar aqui entendido, né, que a titularidade desse tipo de serviço é da alçada do poder concedente, né, que é o Estado, né, e legalmente nós temos a prerrogativa de regular esse serviço público, né? Então, a meu ver, não é a empresa que vai definir, né, o que a lei está estabelecendo, entender em sentido contrário, e se entender que há algum aspecto de ilegalidade nisso, usar os meios aí adequados para fazer o questionamento. Então, apenas queria qualificar esses pontos. Conselheiro Marcelo, alguma observação? Sim, presidente, também fico, de certa forma, surpreso com as denúncias, mas principalmente com a questão de a empresa operar sem ter qualquer forma de autorização por parte do poder concedente. Concordo com o conselheiro Giuliani, né? Independente de haver ou não, existe um serviço prestado há bastante tempo, e acaba havendo uma contratualização não formal, mas que existe, e aí entra a regulação da GERS por determinação legal, por força legal. Isso não há dúvida nenhuma quanto a isso, então o que eu tenho a contradizer, os argumentos do procurador, em respeito e entendo a sua manifestação, é que não há escolha em relação a isso, né? Em não aceitar ou não aceitar a regulação da GERGS, isso é uma questão que vem por força legal. E em relação à prestação do serviço em si, a informação que nós temos é que está sendo elaborada a licitação pelo poder concedente, que é a CELT, e eu acho que nesse período em que não há a concretização da licitação, a CELT deveria, ao menos, emitir uma autorização formal para que a empresa operasse. Por quê? Quando a empresa opera sob uma forma de autorização, sem um prazo longo para amortizar os seus investimentos, e sem ter uma segurança jurídica de um horizonte mais longo, fica até difícil de cobrar investimentos, cobrar melhorias nos serviços, porque a gente sabe que os serviços estão sendo prestados por um prazo muito curto, de forma precária, que podem acabar amanhã, acabar daqui a alguns dias. Agora, se não tiver nem autorização formal, realmente fica muito complicado para que a gente possa exercer o nosso poder de regulação e fiscalização, bem como para o poder concedente, para a CELT, de exercer a sua fiscalização também. Então fica aqui uma recomendação, não sei se é o caso de incluir no voto ou não, nós poderíamos inclusive recomendar ao poder concedente que ao menos registrasse, né, ao menos fizesse uma autorização formal para que a empresa operasse por um período determinado de tempo até que se realizasse a conclusão até que se concluísse a licitação. Perfeito. Eu quero manifestar aqui o meu acolhimento à sugestão do conselheiro Marcelo Spilk, no sentido de que incluamos, então, na minha proposição de voto, uma recomendação ao poder concedente para que formalize, formalize essa autorização junto à empresa. Então, vou proceder aqui à alteração do texto, mas fica incorporado ao texto, e manifesto também minha surpresa com o que foi trazido aqui pelo representante da empresa. E, enfim, vou proceder à alteração. Importante também, quero registrar que a alegação de propina que está sendo paga aí por uma outra empresa, isto também é novo para mim, né? O que houve por telefone foi e também, se não me engano, por e-mail, as alegações de não registro de fluxo de passageiros. Mas esta alegação, que é muito grave,
também não tinha chegado ao meu conhecimento. Nós vamos registrar em ata isto e encaminhar para as providências cabíveis para a autoridade competente, né? Aí aqui, se me permite, presidente, só adicionando ao conselheiro Giuliani, que colocou que é caso de polícia, mas também temos que denunciar ao Ministério Público, questão que envolve crime. Tá bem. Bem, então, agora iniciando Presidente, até para salvaguardar a GERGS, a agência, provavelmente deve estar nos escutando o representante da empresa, já que o tema veio nesta sessão de oportunidade. E ele, pelo meio que entender adequado, formalize junto à agência. Sim, pode formalizar. Sim. Deve ser, né, presidente? Sim. Não, é que já está formalizado, vai constar da ata. Se ele formalizar, ótimo também, né? Muito importante. Mas da ata e da fala dele vai constar. Certo, mas eu tenho um certo apreço àqueles que trabalham nos processos. Eles não operam por favor nosso e nem pelas nossas maneiras de fazer as coisas. Então, como eu entendo que o procurador pode desejar usar isso que nós da GERGS temos, que é um ambiente de decisão, e formalizar a presidência, isso que acabou de referir, ótimo. Se a presidência entender que não precisa ser assim, a ata é suficiente, ótimo também. Por que eu estou falando isso, presidente? A senhora que é uma profissional do direito, se a nossa ata estiver pronta hoje, agora, logo afinal, a senhora, como presidente da entidade, que ouviu isso, deve oficiar ao Ministério Público do fato. É assim que funciona. Mas, se a senhora quiser estabelecer a parte para que ela circunstancie o que quer dizer e a senhora possa receber e ver o que for circunstanciado, aí talvez amanhã ou depois a senhora faça isso. Mas, se não for assim, deve fazer imediatamente. Assim é a lei. Acho que é uma boa ideia esta apresentação, sim, da manifestação por escrito. Não vejo nenhum óbice a isso, né? Sim. Bem, vamos à votação. Conselheiro Porce. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. O relator também. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade, o Conselho Superior da GERGS conhece e nega provimento ao recurso apresentado pela F. Andrés e Companhia Limitada, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 5.721,43. Vamos, então, como combinado, passar para o item 5 da nossa pauta, que é a autorização para início do processo de negociação entre Verallia Brasil S.A. e Sulgás para o mercado livre de gás natural. O processo é o 2150-3900-250 e o diretor-geral apresenta, peraí que eu já perdi aqui apresenta uma proposta de encaminhamento que eu peço que leia, diretor Carlos, para os conselheiros, então, votarem na sequência. Pois não, presidente. Muito boa tarde a todos os presentes. Fazer a leitura do encaminhamento 3292-2025 ao Conselho Superior. O presente encaminhamento tem por finalidade submeter à apreciação e deliberação do Conselho Superior da GERGS a solicitação de autorização para início do processo de negociação entre Verallia Brasil S.A., Unidade de Campo Bom RS e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, visando a migração da Verallia para o mercado livre de gás natural. Essa solicitação foi discutida em reunião administrativa do Conselho Superior em 28 de outubro de 25, ocasião que foi determinada a continuidade do processo e seu subsequente envio para a sessão pública de 4 de novembro de 2025. A Verallia Brasil S.A. manifestou interesse em se tornar consumidor livre de gás natural, buscando negociar diretamente com os supridores. Para tanto, necessita da autorização da GERGS para iniciar as tratativas com a Sulgás. A Diretoria-Geral e a Diretoria de Energia apresentaram o tema ao Conselho Superior na reunião administrativa supracitada, que foi decidida a continuidade da análise e encaminhamento para a deliberação formal. A data proposta para a migração é 1º de janeiro de 2026. A análise da solicitação encontra-se fundamentada na informação da EGIP 62/2025, emitida pela própria diretoria,
que concluiu favoravelmente a autorização para início das negociações, atestando a conformidade dos aspectos técnicos preliminares da solicitação. Salienta a necessidade de prazos para a continuidade do processo. O protocolo junto à GERGS da minuta de contato de uso do sistema de distribuição CUSE deverá ocorrer até 31 de 10 de 25. Os termos aditivos aos contratos de suprimento de Sulgás deverão ser submetidos à pré-aprovação da GERGS até o dia 7 de 11 de 2025. Na sequência, o memorando DRE 214 de 2025 não apontou impedimentos ou questões econômico-financeiras que viabilizem o prosseguimento do processo nesta fase. Considerando a necessidade de adequação dos prazos indicados pela DGIP, recomendamos o seguinte calendário. Protocolo junto à GERGS da minuta do CUSD até dia 7 de 11. Os termos aditivos ao contrato de suprimento da Sulgás deverão ser submetidos à pré-aprovação da GERGS até dia 12 de 11. Diante do exposto e considerando a análise regulatória favorável, bem como a necessidade de se garantir a tempestividade para a migração da Verallia Brasil S.A. para o mercado livre de gás, recomenda-se ao Conselho Superior da GERGS autorizar o início do processo de negociação entre Verallia Brasil S.A. e Sulgás para a migração do mercado livre de gás natural nos termos e condições da Resolução Normativa 68 de 2023. E alertar as partes envolvidas sobre a criticidade dos prazos para o protocolo e análise da CUSD e a celebração dos termos aditivos para os contratos de suprimento, indispensáveis para que a migração ocorra na data proposta. Recomenda-se que seja adotado como modelo o último CUSD aprovado pela GERGS. Submete-se o presente encaminhamento para apreciação e deliberação do Conselho Superior, senhora presidente. Obrigada, diretor. Alguma observação, questionamento, conselheiros? Eu tenho, presidente. Na reunião do dia 28, ata número 9, nós tomamos a seguinte decisão. O conselheiro Juliane sugeriu que o processo seja encaminhado à presidência para a adoção dos procedimentos simplificados, por entender que o assunto administrativo de emissão de autorização para as negociações. Esta foi a nossa decisão. Quem encaminha é o diretor-geral. Só estou trazendo isso, vou aprovar, não tem problema nenhum, mas a nossa decisão foi outra. A nossa decisão não foi no sentido de que o diretor-geral trouxesse ao Conselho Superior. Estou lendo a ata aqui, eu trouxe, inclusive, porque eu quero tratar de outra decisão que também não foi observada, mas que está registrada em ata. Casualmente, eu olhei aqui, por que o diretor-geral, se nós tomamos essa decisão, no sentido de que a presidência encaminhasse, inclusive houve a hipótese de que a direção-geral encaminhasse isso para cá. E eu disse, não, a presidência da casa é que tem que encaminhar, diante da relevância. Então, só para registrar, excelência, e na linha do que disse o Fux lá na sua reunião, sem a parte, este é o tema da ata número 9 de 2025, que está lá. O conselheiro Juliane sugeriu que o processo seja encaminhado para a presidência para a adoção do procedimento simplificado. Isso foi a decisão. Está chegando aqui é do conselheiro, do diretor-geral, que muito me agrada pela sua qualidade, pelo seu trabalho, pela qualidade que foi exposta lá na região. Mas o que foi decidido foi outra coisa. Então, só para marcar isso, Tá bem. que tem se transformado numa prática. Não. Nós tomamos uma decisão. Eu disse que não ia dar parte, excelência. Tá, então, E nem o Fux. Eu não vou dar parte. Ah, A senhora fala. Então, Agora. estou votando favoravelmente, e só registrar isso, que a nossa ata da sessão é importante. A ata número 9, 2025, feita às 14h30, decidiu outra coisa. Mas como eu entendo que os interesses da GERGS são maiores do que aquelas coisas que eu penso como são importantes, os rituais, os acordos, as decisões tomadas em colegiado, eu estou votando para autorizar. Este é o parecer que o diretor está trazendo, eu acolho e apresento para este colegiado. Ele está trazendo um parecer e não uma proposta de deliberação. E eu estou acolhendo e trazendo. Faço dele, as minhas palavras, as dele, trazendo e acolhendo o parecer dele. É isso que eu estou fazendo. Conselheiro Porce, como vota? Também acompanho a proposição do diretor Carlos. Conselheiro Marcelo? Acompanho a proposição também. Conselheiro Lucas? Também acompanho a proposição. Ok. Então, a proposição de autorizar, deste Conselho autorizar
a negociação entre a Veralia Brasil S.A. e a Sulgás está acolhida para alertando-se, né, que há que existem prazos muito exíguos para que esta operação realmente entre em 2026, né? Entre em vigor em 2026. Dito isto, voltamos à nossa pauta. Comunicações. A Diretoria-Geral informa a emissão dos seguintes termos de arquivamento de notificação para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, relativos a fiscalizações para verificação das obrigações do Programa de Exploração Rodoviária, PER. Então, peço o diretor que o senhor leia, por favor, e se achar necessário, e se os conselheiros assim o entenderem, um breve resumo, pode ser em bloco do objeto das fiscalizações. Pois não, presidente. Então, o TA número 40/2025, DTM, processo 001696, 3900-257. O TA número 46/2025, DTM, processo 001567, 3900-256. TA número 48/2025, DTM, processo 974, 3900-255. E o TA número 49/2025, DTM, processo 663-3900-256. De maneira geral, as fiscalizações versam sobre o PER, né, alguns itens que foram observados na fiscalização é bom deixar registrado. Funcionamento da operação, atendimento do médico de emergência, registros de ocorrência pela concessionária, então, visitas em loco pela equipe, bases operacionais, ambulâncias e CCO. Também foi verificado questão de equipe, recursos humanos e centro de controle de arrecadação. Todas as não conformidades e apontamentos foram regularizados pela concessionária. Bem, então, passando para o item 3.2, também a Diretoria-Geral informa a emissão dos seguintes termos de arquivamento de notificação relativos às fiscalizações dos indicadores de desempenho do transporte coletivo de passageiros. Então, temos aqui termos de arquivamento dos transportes Nova Santa Rita, transportes Reunidas, transportes coletivos, Expresso São Marcos, Autoviação Venâncio Aires, Bento Gonçalves Limitada, Expresso Azul, também Expresso Azul de Transportes S.A. Por favor, faça um leve apanhado, um resumido apanhado dessas fiscalizações. Essas fiscalizações é para cumprimento, então, do envio desses indicadores pelas concessionárias, o que foi feito, conselheiro presidente, de pronto, e atendido e regularizado a situação por elas. Certo. A Diretoria-Geral informa a emissão do termo de arquivamento de notificação número 1 de 2025, DGIP, para a concessionária Sulgás, relativo à fiscalização para a verificação do cumprimento dos prazos do artigo 75 da Resolução Normativa número 67 de 2023. Este aqui também, o artigo 75, o senhor tem aí? Sim, são disposições transitórias que falam dos prazos para cumprimento da concessionária de envio dos documentos. Tá bem. Obrigada. 3.4. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. 556-3900-254, que trata do contrato de suprimento de gás natural a ser celebrado entre Sulgás e Tradner Limitada. Conselheiro relator Marcelo Spilk, revisor conselheiro Algir Lorenzon. Aqui é importante também aproveitar e deixar registrado na ata que o conselheiro Algir Lorenzon está em férias. Outro processo, 702-3900-250, que trata do contrato de suprimento de gás natural a ser celebrado entre Sulgás e a M Gás
Comercializadora de Gás Natural Limitada. Relator, conselheiro Lucas Fur, revisor, conselheiro Marcelo Spilk. Bem, para os convites, temos recebimento do convite da ANEEL para participação nos seguintes eventos: Tarifas do Futuro, Experiências e Caminhos para a Modernização, no dia 12 de novembro, quarta-feira, das 8h30 às 15h30, em Brasília. Evento Seminário da ANEEL de Regulação e Análise Econômica do Direito, a ser realizado no dia 3 de dezembro, quarta, das 8h30 às 18h, em Brasília. Eu tenho mais um convite aqui, só um minutinho. O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edvilson Brum, convida para o ato de descerramento da foto de Clair Kuhn na Galeria de Ex-Secretários da Agricultura, a realizar-se às 17h do dia 10 de novembro de 2025, na Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, na Avenida Getúlio Vargas, 1384, no bairro Menino Deus. Esse aqui nós poderíamos, se houver disponibilidade, passar o convite para o diretor de assuntos institucionais, do André Domingues. Já vou deixar aqui, por favor. Bem, assuntos gerais, nós já tivemos a Veralha Limitada, né, Veralha Brasil. Quero apresentar também como na verdade, uma comunicação, antes dos assuntos gerais, duas comunicações. Nós estivemos no dia 28, no dia 29, na verdade, 28 em viagem, no dia 29, no município de Santa Rosa, falando com a Câmara, presidente da Câmara do município e Câmara dos Vereadores, né? E com os vereadores locais, também com o prefeito. Estivemos no município de Independência, na reunião da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste. Foi uma viagem bastante produtiva, levando o conhecimento, levando a existência da Agergs, porque muitos municípios não conhecem, né, os menorzinhos, e com os quais a Agergs ainda não tem convênio, não conheciam. Então, levamos as questões de todos os serviços regulados, das nossas atribuições, e falamos com o prefeito e com a Câmara sobre o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Também foi apresentada a Agergs na Rádio Noroeste. Então, acho que é importante para divulgar a Agergs e as nossas atribuições. Nós fomos eu, o diretor Ricardo, a jornalista Aniuska e o diretor de assuntos institucionais, André Domingues. E também recebi o relato do diretor Ricardo, de Saneamento e Irrigação. Ontem a diretoria esteve no município de Cruzeiro do Sul, com uma audiência pública inédita com cerca de 500 pessoas. Não me lembro de ter, e mandou a foto, não me lembro de ter uma reunião com tanta gente, né? Então, nós vamos convidar aqui o prefeito para... o assunto foi abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, a gente vê a importância de participar desses eventos, e é um processo, né? Um processo que penso permanente de divulgação da Agergs, das atribuições, para que a população conheça que existe, saiba que existe agência, que pode recorrer a ela em relação aos serviços públicos delegados. Então, penso que também foi muito produtivo. Bem, da minha parte, é isto. O conselheiro tem o assunto de tarifa social, por favor. Isso. Presidente, no domingo, às 00h, publicou uma matéria dando conta das responsabilidades da Agergs no não encaminhamento de alguns temas. Sulgás e o tema do fluxo regulatório.
Eu vou começar pelo tema da Sulgás. O tema da Sulgás foi muito bem tratado aqui na GERGS. Isso porque os diretores de área, cientes da complexidade da matéria, levaram ao Conselho Superior os esclarecimentos sobre a conta gráfica, demonstrando como nós deveríamos nos submeter aos processos que havíamos decidido e, portanto, proceder os encaminhamentos necessários em fevereiro. Portanto, surpresa nenhuma para os conselheiros, porque estávamos bem informados, as projeções feitas sobre o cálculo estavam bem postas para nós. Quando eu li aquela parte da matéria, eu estava bem. É isso que tem que ser. Quanto ao fluxo regulatório, eu não posso dizer isso. É verdade que naquele dia 28, também diante de um questionamento sobre uma reunião que houve aqui nesta sala, com a Ana, com a GESAM, com a agência de Santa Cruz, sobre o que teria havido naquela reunião, nós tomamos uma decisão, já no dia 28 agora, que está na ata número 9, onde eu me manifesto da seguinte sentido: o conselheiro Juliano entende que o processo deve ser distribuído para o Conselho Superior para que haja análise e cooperação conforme proposto pela ANA. Não é a primeira vez que eu faço isso, já disse isso aqui mais de uma vez. Existem motivos daqueles que pensam contrariamente a mim e eu os respeito. Nós tomamos uma decisão. Por unanimidade, eu, inclusive, vejam só, os conselheiros da GERGS, né? A GERGS informar que possui interesse em compromissar com as demais agências para que a ANA remeta uma minuta de ato. Nós tivemos notícia dessa matéria pelas 5h pouco da tarde. Às 6h30 da tarde, recebo um e-mail da presidente, que teria encaminhado na quinta-feira 2 propostas de acordo. Uma delas, lhe dando um convênio entre as agências, estabelecendo alguns prazos que eu nunca vi na minha vida, que chegam a 120 dias contados da data da assinatura do conselho, para começar a tratar isso. Decidimos que diríamos: olha, temos interesse, mas existem prazos, clausulações. Eu tive acesso, não sei quem fez isso, quem propôs isso e por que fez isso. Mas o que mais me surpreende é que, junto com isso, vem uma outra proposta de regulação, que é um termo de regulação responsiva, convênio de cooperação que se faria entre as agências e a Corsan. Quem está tratando de regulação responsiva? E aí vem uma série de matérias que, do ponto de vista teórico, técnico, são interessantes, sobre como multar, como sancionar, ou melhor, como não sancionar, porque a regulação responsiva tem a ver com isso, que é uma colinha que está se fazendo de procedimentos da ANEEL. Mas o que eu quero deixar claro aqui, e novamente vou invocar um jurista que eu tenho pavor, que é o chamado Luiz Fux, sem a parte. Conselho, e falo por mim, não tem conhecimento de coisas que deveria ter conhecimento. Portanto, sou responsável pelas coisas que tenho conhecimento. As cobranças feitas sobre tarifa social. A nota encaminhada à imprensa, tive acesso hoje de manhã porque pedi. E quero dizer, com todas as letras, que essa é uma agência reguladora de referência e deixará de sê-lo a seguir com esse modelo de tratar as questões. Não tem dúvida sobre isso. Eu, como conselheiro mandatado para esta agência, que muito me orgulha, respondo pelas questões que tenho conhecimento. Aquilo que é dito em meu nome, eu não respondo. E o fluxo regulatório é um deles. Tantas coisas eu gostaria de poder, neste conselho, concordar com outros conselheiros. Tipo, a impertinência, vamos lá, o tal de termo de cooperação. Eu gostaria de poder concordar com isso, mas não posso, não chega aqui. Então é importante que
fiz questão de buscar a ata, que nós decidimos era dizer, vamos fazer o acordo. Não definir prazos, coisas que ninguém sabe de onde sai. Ninguém sabe de onde sai, ninguém discutiu isso. E aí se cria, no mínimo, um constrangimento se o Conselho debater e dizer, desculpe, não são 120 dias, são 150. Não são 120, são 90. Não, mas já foi. Quando nós decidimos, está aqui escrito, que era dizer, ó, vamos fazer o acordo. E quem teria que mandar para nós os termos está aqui. Possui interesse em compromissar com as demais agências para que a ANA remeta uma minuta de ato. Isso foi o que nós decidimos. E acreditem, podemos mudar o que decidimos? Sim. No lugar onde decidimos e com as pessoas com as quais decidimos. Então, eu fiquei muito, muito chateado com esse processo. Pedi segunda-feira gravação que foi dito na Gaúcha, não recebi até hoje. E a nota eu tomei conhecimento hoje de manhã porque pedi. Depois que inventaram aquele CC, que quer dizer com cópia, olha que a vida facilitou para quem gosta de trabalhar coletivamente. Mas para quem não gosta de trabalhar coletivamente, o com cópia é uma agressão. Então, não estou dizendo nenhuma inverdade. Pedi as coisas todas por WhatsApp. Esse negócio de regulação responsiva, não tenho a menor ideia da relação que tem a ver com o fluxo regulatório. Então, presidente, encerrando, sabe, por exemplo, eu não vou participar da reunião administrativa agora, que vai ter depois. Porque não me perguntaram se eu podia, me disseram que transferiram, mas eu tenho outros compromissos. Não teremos a reunião tal hora também. Compromisso que vocês inventaram. Agora, se tivesse, quem sabe, pode, não pode? Vamos, dá um jeito. 6h30 pode? 5 pode? Não, então eu não posso participar, eu tenho outro compromisso já agendado. Porque quem trabalha coletivamente diz, pode, por favor, dá, me ajuda, vamos junto, vamos. Não, então eu não vou participar. Então, quer dizer, que assim, ó, o que vier para este conselho e que diga respeito ao fluxo regulatório ou a qualquer outro tema regulatório que venha para este conselho, não tenho dúvida nenhuma, vou assumir toda a responsabilidade, como fiz nas vezes em que fui derrotado nesse colegiado. Porque o colegiado existe para isso. Vou respeitar e vou assumir a responsabilidade. Fora isso, as contas político-institucionais que forem trazidas para essa agência, que deve seguir sendo grande, devem ser arcadas por quem as faz. Por quem as faz. Então, por isso, presidente, a importância de trazer essa matéria publicamente para que todos saibam o que acontece dentro de um órgão público que tem deveres de informação e de lealdade a quem serve. Era isso. Bem, apenas para esclarecer que a data em que eu mandei, assim como eu recebi os acordos de cooperação da ANA, eu mandei. Não sequer verifiquei, tive tempo de verificar o teor. A ANA, nem tudo controlamos, né, conselheiros? Eles acharam por bem mandar esta minuta, vamos analisar. Não, se não está com o tempo da GERGS, vamos mandar novamente. Não tem problema nenhum. A ANA entendeu por bem mandar uma minuta que não pautamos a ANA, né? Claro que vamos conversar, mas se não estiver adequada para o colegiado, estamos de volta e vamos conversar até que os termos de cooperação estejam adequados. Eu nem vou entrar no mérito, porque, infelizmente, com todas as questões que eu tive desde a semana passada, não consegui me debruçar para ver este termo. Bem, colegas, alguma observação, conselheiro Porce, conselheiro Marcelo? Eu queria só fazer também algumas observações para reflexão, presidente.
sobre a questão, principalmente levantada pelo conselheiro Juliane, sobre a tarifa social. Tenho acompanhado com os demais colegas, né, todo o debate que tem ocorrido recentemente nos meios de comunicação, né, mas apenas para reflexão, né, chama atenção um pouco, a meu ver, né, que há um peso, né, grande nesse tema especificamente, dando a entender até talvez como se fosse um componente isolado, né, de toda a discussão do fluxo, né? A gente sabe que é um componente extremamente importante do ponto de vista social, né? Tem a legislação federal que trouxe essa imposição, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a forma com que a gente recebeu o próprio processo, né, de discussão do fluxo regulatório pela Corsan, esse é um componente, né, que tem uma parcela ali fracionária, né, de representação e toda a estimativa inicial de desequilíbrio que é de ordem bilionária, né? Então, eu acho que é importante a gente também, né, ponderar um pouco, né, sobre esse aspecto. E um outro ponto também, eu busquei me informar em que medida que estava aí as questões no âmbito da Agência Nacional, né, da ANA, com relação à regulamentação de diretrizes sobre a implementação da tarifa social. Me parece que há uma normativa em elaboração, né, está lá no calendário da ANA, que não foi publicado. Estava prevista, né, o estabelecimento dessa normativa, colocando as diretrizes, né, por parte da ANA, agora para o segundo semestre de 2025, e a própria Agência Nacional ainda não, me parece, posso estar equivocado, né, mas dentro do que eu busquei mapear, né, ainda não há sequer uma normativa da própria ANA em relação a essas diretrizes. Então, acho que, dada a envergadura do processo, né, eu sei que, né, a gente tem o que é de conhecimento, né, de todas as dificuldades, né, nossas internas. A gente também recebeu o processo, se não me engano, com certo atraso da própria Corsan, né? Obviamente a gente tem que dar prioridade, né, mas também eu acho que evoluir no encaminhamento desse processo, né, com o tempo, né, considerando o tempo que é necessário, dada a dimensão, né, do que está posto ali de apreciação, né, dentro do processo do fluxo, né? Então, só essas ponderações, né, para reflexão que eu queria deixar registrado. Presidente, só permite, pode ser um Sim, comentário? Sim. Esse processo está na AGERGS desde maio. Desde maio. Tem toda essa complexidade que tu referes. Toda. Complexidade. E nós, conselheiros, não temos nenhuma possibilidade de dizer o que fazer sobre isso. Zero. Que desde maio isso não chegou na gente. E pelo visto não vai chegar. Pelos motivos todos que nós temos. Tarifa social significa, isso eu disse lá na minha sabatina na Assembleia Legislativa. Se tem alguma coisa que eu tenho para fazer aqui, é tratar com o tema de desigualdades sociais e lidar com o tema de saneamento como um elemento nodal na superação disso. Isso eu disse na Assembleia Legislativa para os senhores deputados. Então, diante de toda essa complexidade, tu refere que é correta, as questões que andam na ANA, que é correta, o e-mail que nós somos remetentes e não recebedores, que mandamos domingo, que recebi domingo, tudo isso é certo. Mas também é certo que a tarifa social representa para a sociedade do Rio Grande do Sul a capacidade de reduzir pela metade o custo e a entrega universal de um direito mínimo. Então, todas essas complexidades nos deveriam fazer andar correndo com isso. Mas está aqui desde maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E nós, conselheiros, não temos como fazer o debate, se vamos mandar para relator, se vamos partir o processo, se não vamos partir o processo, como é que vamos fazer, quem é que vai para a ANA, não temos como fazer isso. Isso não está dado para nós. Não está dado para nós. Então, essa é a discussão que eu faço. E digo assim, aqui dentro desse espaço, todos temos interesses, todos. Uns mais abertos, outros menos abertos. Eu represento as concessionárias, o Lucas representa os consumidores. Isso tudo é legítimo. O que não é legítimo é fazer de conta que não representa ninguém e nenhum interesse. Porque é legítimo, nessa pluralidade, nós pegarmos esta complexidade que tu referiste, Porce, e trazer para a nossa mesa. Porque até agora nós só somos conselheiros. Quem é que toma decisão sobre isso?
Nós não tomamos decisão sobre ritmo, sobre costume, nada. Se tu pegar aqueles prazos que estão naqueles e-mails ali, do qual somos remetentes, pega 120 dias, começamos 2026, vamos terminar isso quando? Se tu for na questão dos prazos responsivos, da resolução responsiva, tem prazo de 210 dias a contar da assinatura. E o que isso nos diz respeito? Nada, não chegou aqui. É só esporte. Eu acho que tu tem razão quando tu refere a essas complexidades todas. Tem o atraso da concessionária, tem o atraso do não sei das quantas. E por que não dizer a AGERGS também se atrasa? E não é feio se atrasar quando a causa é boa. É feio se atrasar quando se é incompetente e não se quer que decida. Sim, isso é feio. Que não é o caso da AGERGS, que tem servidores de primeiríssima linha. Eu acho que temos um conselho de primeiríssima linha e um conceito construído nessas décadas todas de primeiríssima linha, que para construir foram décadas, mas para perder, basta aquele estalo de dedos. E a hipercentralização é a mãe de todos os fracassos. É isso, Portes. Acho que temos que começar a seguir conversando sobre isso mais vezes. Presidente, me permite, só para complementar também, relembrar, né, alguns pontos, acho que já foram falados em sessões anteriores aqui da complexidade desse processo de reequilíbrio. A gente chama de fluxo regulatório da Corsã, mas na verdade o que está por trás é um pedido de reequilíbrio bilionário, né, dos contratos, né, de todos os contratos que a Corsã tem com os municípios. E a complexidade é muito grande, né? Só para lembrar, nós temos municípios que são regulados por 3 agências diferentes. Então, quando nós recebemos no início a primeira parte da documentação que nós recebemos, começamos a nos questionar aqui, será que nós temos que trabalhar nos municípios em que a AGERGS não regula também, não fiscaliza? Como fazer isso? Então, até isso teve uma certa maturação, né, nesse entendimento, até o ponto em que a ANA, Agência Nacional, acabou fazendo uma concertação, propôs uma reunião, conversou individualmente primeiro com as demais agências, com a AGERGS, e chegou ao ponto de propor uma reunião em que a ANA veio até aqui, né, deslocou seus superintendentes e pessoas responsáveis para que houvesse uma reunião que foi realizada aqui nesse plenário com as demais agências. Eu não tive a oportunidade de participar, eu tinha um compromisso no mesmo dia, mas tivemos representação aqui, a presidente, diretor-geral, diretor de saneamento, os demais diretores participaram aqui, e a reunião foi muito produtiva, e aí, então, a Agência Nacional ficou de encaminhar uma proposta de minuta, que é isso que recebemos, e sinceramente eu também recebemos no domingo, não tive tempo de avaliar esses prazos aos quais o conselheiro Juliane se refere, sinceramente não me debrucei ainda, mas nós temos realmente um desafio muito grande, né? E acho que talvez a gente deva pensar em separar realmente a questão da tarifa social, que é importante, né, que as pessoas mais necessitadas tenham uma tarifa diferenciada, conforme prevê a legislação, mas esse é um desafio que não somos só nós da AGERGS que estamos enfrentando. A própria ANA, como disse o conselheiro Portes, está tratando de uma regulamentação para o assunto, e as demais agências subnacionais, assim como nós, estão se debruçando sobre o problema e não tem uma solução ainda, ou seja, é algo que está sendo construído. Então, em que pese a urgência, né, de uma solução para esse problema, nós estamos diante de uma questão bastante complexa e que vai demandar bastante tempo. E mesmo que a gente separe a tarifa social do resto dos pedidos de reequilíbrio que a Corsã coloca em relação aos eventos extraordinários climáticos que ocorreram nos últimos anos, outras questões que são alegadas que eu também não tive a oportunidade de me debruçar ainda, não sei se eu concordo ou não, mas estão ali, por exemplo, as outorgas pagas pela Corsã aos municípios, dentre outros pontos. Talvez a gente possa separar, então, a tarifa social para tentar minimizar o prazo em que esse item especificamente seja avaliado aqui pela AGERGS. Mas mesmo assim, a gente precisa saber que, para que se faça o reequilíbrio marginal utilizando somente a tarifa social, que, abre-se um parêntese, né? Vai baixar a tarifa para alguns, mas o contrato deverá ser reequilibrado com um aumento da tarifa para os demais. Essa conta tem que fechar. Essa conta não é paga nem pela concessionária, nem pelos poderes concedentes, que são os municípios. Ou seja, tem que ter um equilíbrio no sistema em que
os que vão pagar menos são beneficiados em contrapartida, os que pagam mais, que não estão incluídos no cadastro único, que não fazem parte do que a lei define como tarifa social, vão ter que pagar um pouco mais. Ok, é justo. Temos um país com desigualdade, como colocou aqui o Juliane, que um dos seus objetivos aqui é justamente lidar com essas desigualdades que a gente tem aqui, sem dúvida nenhuma, que é algo justo, está definido, o legislador optou por fazer dessa forma, vamos cumprir. Mas para que nós possamos aplicar uma metodologia de fluxo de caixa marginal, nós precisamos pelo menos ter um fluxo de referência aprovado. E para aprovar esse fluxo de referência, nós temos um caminho longo, gente. Então, são meses de trabalho e precisamos começar o quanto antes, temos que tirar as dúvidas em relação a essa minuta proposta de acordo de termo de cooperação entre as agências, precisamos buscar o apoio na ANA, precisamos buscar referência em outras agências subnacionais que já tenham evoluído para que a gente possa ter um benchmark, mas ainda vejo como bem longo. E até para colocar aqui também, para nivelar, né, nem todos devem saber, nós estamos buscando, inclusive, o apoio de consultorias privadas que possam nos ajudar nisso, porque a quantidade de trabalho é muito grande, exige expertise, temos expertise, mas exige também conhecimentos que muitas vezes a gente acaba não tendo aqui e que nós temos profissionais no mercado que trabalham na forma de consultoria e que podem nos ajudar nisso. Então, estamos buscando, e numa conversa prévia que nós tivemos na semana passada com uma empresa, uma das possíveis fornecedoras desse serviço, os prazos são bem dilatados. Então, a situação é bem complexa mesmo, e a gente sabe que não vai ser tão rápido assim. O que temos que fazer é isso, é buscar fazer o caminho mais rápido possível, dentro da lei, dentro daquelas competências que nós temos aqui, para que a gente possa avaliar esse item. Só um momentinho. Pedir uma ajuda. Dá para a gente dar uma conversada com o pessoal da DRE para nos convidar para fazer uma discussão sobre isso? Porque é lá que se faz essa discussão, né? Aqui. Isso que o senhor trouxe é a discussão que nós temos que fazer aqui. Mas como não estamos conseguindo, se o pessoal da diretoria me convidar para ir lá embaixo, para a gente ver essas discussões, eu vou ficar feliz, e feliz por ter trazido o tema aqui. Porque isso que o senhor colocou é isso que nós temos que discutir. Mas se eu for convidado pelos diretores para poder fazer parte da discussão, dentro da lei, dentro da minha não vontade, das coisas que tem que andar, porque tem muita vontade por aí dizendo não faz, os caras vão ganhar 12 bilhões é o tamanho desse negócio. E aí, conselheiro, o senhor tem razão quando diz que talvez nós tenhamos que separar as coisas. Que história é essa de pagar outorga? Desculpa, gente. Existem coisas que são da área, mas isso não está na nossa seara, conselheiro. Isso está lá embaixo, isso não chegou aqui. Isso é o que nós pensamos. Como eu disse esses dias, a área ordinária paga quem tomou risco. Mas eu vou tomar essa decisão quando disse lá embaixo. Quando chegar aqui no conselho, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas eu vou fazer mediação com a Corsã? Não. Com a Corsã eu decido. Está aqui nessa ata que eu li. Uhum. Isso defende a Gergues. Exato. Então eu fico feliz da vida que eu vou receber um convite dos servidores da casa para que eu possa ter acesso ao processo. E aí vou dar algumas sugestões que levam para presidente, como, por exemplo, manter ou descartar o tema da questão da confidencialidade. Tem que tomar decisão, tem que assinar. Sim. É peso. Presidência é encargo. Assinar. Diga assim. Não cabe isso que vocês estão pedindo. Mas não adianta não dizer. Porque ao não dizer, a doutora Caroline não vai poder me convidar para conversar sobre isso. O doutor Ricardo não vai poder me convidar, está lá no parecer dele, pedindo decisão sobre isso. Então, fico feliz, me ajuda, conselheiro. Vamos conversar com os diretores da casa, vá que eles resolvam nos convidar para discutir isso que o senhor coloca, que é correto. Tem que rachar esse processo, ele é gigantesco. Mas como é que eu vou rachar se ele não está aqui para eu conversar sobre ele? Essa é a minha discussão. Divergir, ser mais estatista, menos estatista, corporativista ou menos corporativista, isso não me importa. O colegiado toma a decisão e, decidindo no colegiado, eu sou leal ao colegiado. Vocês sabem disso. Por que eu não posso ser leal? A ter que chegar aqui e fazer esse discurso patético
Doutor Marcelo, vamos fazer um lobby nos servidores para que eles nos convidem para tomar decisões que são vitais. É punk o negócio. Tá bem, tá bem. Com todas as vênias a mim mesmo, devolvo a palavra. Conselheiro, só colocar aqui, não porque a diretora Ana Carolina está presente aqui, que é a diretora da DRE, mas o nosso fluxo de comunicação aqui tem sido fluido, a gente tem conversado bastante, inclusive essa reunião que nós fizemos com uma possível contratada para nos apoiar na consultoria, a DRE participou, a Direção-Geral participou, a Diretoria de Saneamento participou, e foi aberto o convite, a gente falou, olha, quem quiser participar, participe. Vossa Excelência conduziu. Sim. Ah, tá. Sim. Mas eu lhe convidei para a reunião, vamos participar. Sim, a pessoa reunião estava saindo, eu estou dizendo assim, ó, Vossa Excelência conduziu isso. Eu disse que não foi a presidente que conduziu, foi Vossa Excelência mas que ela conduziu. então, ela me autorizou. E eu estava ali. Ela me autorizou, então eu estava ali. As reuniões que eu conduzo, elas são permanentemente abertas a todos, e isso desde o início, quando o senhor chegou nesta casa, e todos os conselheiros... Sobre os resíduos sólidos, qual foi o retorno, presidente? Não ainda, né? Só um minutinho. Então assim, existem as manipulações e as manipulações de argumentos, né? Na verdade, todas as reuniões aqui tanto neste ambiente quanto na sala de reuniões, sempre com as portas abertas para todos. O que eu não posso é mandar um ofício para cada conselheiro para participar, né? Então, e aqui, só por último, conselheiro Marcelo, importante referir que a Ana mandou estes instrumentos, que eu não sei que podem estar inadequados no conteúdo, eu não vi, a pedido da própria Corsã, né? Foi uma reunião, foi um pedido. Isso, né? A gente foi falar lá enquanto estivemos num evento em Brasília, nós estivemos lá com a Ana e foi dito que né, era um pedido da Corsã, legítimo, nada de ilegítimo, mas quanto ao conteúdo, realmente não podemos controlar a Ana. O que nós podemos é dar a nossa... remeti como recebi. Não, ainda não li. Fui viajar 9 horas para Santa Rosa. Pois estava trabalhando no sábado e no domingo. Então, não li, mas tive cuidado de repassar para os senhores lerem. E vou ler, já está impresso na minha mesa. Agora, isso é um outro momento. O que eu quero dizer é que estes termos foram a pedido da Corsã, por causa do sistema Corsã, isso é muito importante, e vamos avaliar, conselheiros. Com tranquilidade, vamos avaliar. Se não tiver bom, propor melhorias até ficar bom, conforme este colegiado entenda necessário, né? E este processo, como se trata de um acordo de cooperação, um instrumento muito relevante, ele vai ser, já pedi para autuar, e vai ser, vai vir aqui para o conselho, né? Primeiro vamos conversar, vai vir para o conselho para fazer a decisão necessária. Essa é a autuação que a senhora pede no mesmo e-mail, pede para o Carlos abrir. É essa? Sim, é essa. No domingo? Quando Só ele... para eu saber, presidente, que eu quero olhar lá. Quando ele receber... Processo. Eu trabalho sábado e domingo. Eu mandei para o Carlos abrir na segunda-feira. Segunda, tá. Então, aquele número de processo que está lá não é esse aqui, vai ter um outro. Vai abrir... Vai um processo relacionado. Ele é relacionado, ele fica vinculado. Mas acho que com essa... isso não adianta, eu acho que não é necessário entrar no detalhe do procedimento que vamos adotar aqui. Só, então, deixar claro que houve um pedido da Corsã à Ana, a Ana veio às agências, e isso está andando. Sim. Bem, como teve pedido já feito em relação ao termo de confidencialidade, que a Procuradoria opinou pelo indeferimento da assinatura, com o que eu concordo, porque é um termo absurdo, que deixa opaco todo o processo, né? Então,
independentemente de ocorrer algum documento sensível que eventualmente tenha que haver reserva ou sigilo. Agora, não entendo que Quem seja... a senhora vai decidir, presidente? O quê? A senhora Conselheiro, quer, assim, um conselheiro, terceiro assim, tomou ó, uma decisão que tá correta. nós podemos resolver esse assunto na reunião administrativa. Eu não vou Questão prosseguir pública, agora. presidente. Eu não vou prosseguir Porque agora. a senhora não vai assinar. A Procuradoria tomou uma Eu decisão. não vou assinar. Não vai, né? Não, não É vou. isso. Era isso só que eu queria saber, presidente. Não Obrigado, vou assinar. presidente. Alguém vai assinar? Carlos vai assinar? Não, nós né? vamos. O servidor... Quem assina é representante legal da Gergs. Eu não vou assinar. Ou seja, não vou fazer nada. Não é isto. Nós vamos... O senhor não vai assinar. O diretor já Bom, não vai assinar. conselheiros, Nós, conselheiros, não vamos assinar. Conselheiros, muito obrigada. Tá bom, pela obrigado, presença. encerrado. Nós vamos encerrar. Na terça-feira que vem, estaremos de volta aqui com mais uma sessão do Conselho. Muito obrigada.